Minutinho. Professor Rodrigo Toscano, que palestra maravilhosa. Um dos temas que eu diria é um dos maiores fantasmas dos advogados. Quando dá esse tipo de problema de ter um bem financiado no momento da partilha, geralmente dá bug, dá erro, os advogados ficam loucos. Já vi vários debates disso e fico muito feliz porque, como é sua praxe, né, você consegue tornar simples o que é complexo. Então, obrigado pela palestra formidável, eu aprendi bastante. E depois, ao final, a gente comenta algumas coisinhas adicionais. Saúdo também a querida Anneli, que está aí acompanhando, nossa diretora. E também queria para todos já deixar um convite. Aqui na ATAME você tem uma pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil em EAD, à distância. Você que não é de Brasília, por exemplo, você pode fazer essa pós. Eu e o professor Montanz, Renato Montanz, a gente coordena essa pós e nela você vai encontrar professores extremamente capacitados, com alto renome e com alta capacidade também didática para poder tratar das matérias mais práticas para você. Então depois você visita lá o site para conhecer. Bem, o professor Toscano falou de uma coisa extremamente prática, que é como partilhar bens financiados. Ele colocou várias situações práticas e nos deu essa luz. Mas algo que acontece muito, professor Toscano, especialmente em processos de inventário ou em escrituras públicas de inventário. Geralmente esse debate acontece em processo de inventário. Acontece o seguinte, veja aí eu vou tentar compartilhar, eu acho que dá para ver aí a telinha, né? Só para poder ficar mais claro o que eu quero mencionar. Acontece muito você tem o João é casado com a Maria, ele é casado com a Maria, e eles têm 2 filhos, filho 1 e filho 2. Acontece muito o seguinte, os 2 são casados no regime da comunhão parcial de bens. Já que eles são casados no regime da comunhão parcial de bens, no momento em que o João morre, nós precisamos, e as pessoas esquecem muito isso, Toscano, é uma das coisas que eu mais ouço de advogados e até de alunos, perguntas sobre isso. Quando uma pessoa morre, você tem que parar com a ideia de que você vai pegar tudo que estava no nome do falecido, do marido falecido, você não vai pegar tudo que está no nome dele e vai partilhar em sucessão causa-mortes. Antes de você resolver, veja bem, antes de você resolver um problema de direito sucessório, você tem que resolver um problema de direito de família. A morte, gosto de colocar essa metáfora, até no artigo eu coloco isso, a morte, ela é um divórcio celestial. É um divórcio também, só que foi feito pelo céu, que recolheu um dos seus membros para lá. E, portanto, quando você tem divórcio, o que você faz? Partilha dos bens. E quando tem um divórcio celestial, ou seja, a morte de um dos cônjuges, também você faz uma partilha de bens, em razão do divórcio. As pessoas têm que lembrar, os advogados, os alunos todos, têm que lembrar que quando uma pessoa morre e ela é casada, antes de você abrir o livro de direito sucessório, antes de você fazer a partilha dos bens entre os herdeiros, você tem que abrir o livro de direito de família e resolver um problema de direito de família. Qual o problema? A partilha dos bens comuns. E, portanto, quando uma pessoa morre, não é porque, veja bem, não é porque um bem está registrado no nome de um dos cônjuges que o patrimônio é só dele. Por exemplo, eu, professor Toscano, eu sou um dos poucos, e até um colega meu, Tabelião, que fez a escritura de graça para mim aqui, do Pacto Antinupcial, porque a gente é amigo há muito tempo, ele não quis nem cobrar. Quando eu fui casar, eu adotei o regime da comunhão universal de bens. Ele até falou assim para mim, olha, depois que você saiu, eu falei, ele é meio doido, porque ninguém faz mais isso. Mas eu acho que o regime da comunhão parcial ele é um pouco sofismático. Na verdade, para mim, uma pessoa casa de separação ou
no universal. Para mim, o parcial ele tem uma aparência de ser justo, mas não é. Depois a gente trata disso em outra oportunidade. Mas veja, todos os bens, professor Toscano, todos os bens que eu e minha esposa temos, está registrado só no meu nome, por uma questão didática. Tudo. Então, comprou o carro, fica só no meu nome. Para quê? Para ficar mais fácil o controle. Mas, na verdade, aquele bem não é meu. Aquele bem é meu e da minha esposa ao mesmo tempo. E aqui vem uma observação importante. Quando acontece, compartilhando aí a telinha, a morte de uma pessoa, você tem que dividir o patrimônio do casal, dos dois, em dois grupos. Em primeiro, você tem que dividir nos chamados bens comuns ou no patrimônio comum, que são os bens que comunicaram-se em razão do regime de bens. E você tem, de outro lado, os chamados bens particulares de cada um dos cônjuges, que são os bens que não se comunicaram em razão do regime de bens. Então, a primeira coisa que você faz, alguém morreu, primeira coisa que você faz, não é abrir o livro de direito sucessório, é abrir o livro de direito de família para fazer uma partilha em razão do divórcio celestial, porque a pessoa morreu. E essa partilha é, basicamente, você pegar o patrimônio comum e dividir ao meio, para então definir a meação do viúvo ou da viúva, vou colocar aqui como sendo a viúva, e para dividir a meação do decujus, do falecido. E, portanto, você no momento aqui inicial, que está resolvendo o problema de direito de família, você vai definir primeiro a meação da viúva e a meação do falecido. E vai definir também quais são os bens particulares de cada um. Vamos supor que aqui sejam os bens particulares do falecido. Muito bem. Feita essa definição, resolvendo esse problema de direito de família, veja, não vai ter cobrança de TCD por transmissão causa-mortes, porque não há transmissão causa-mortes. Você tem, inclusive, aqui um fenômeno que nós chamamos de especificação da meação. Você está individualizando entre os bens que há do casal o que vai compor a meação de cada um. A partilha de bens em razão do divórcio é, na verdade, uma especificação da meação e uma especificação dos bens comuns, dos bens particulares. E aí, depois que você fizer a partilha, aí sim, depois que você resolver um problema de direito de família, aí sim você vai para um problema de direito sucessório, que é fazer a partilha de bens do acervo hereditário, do monte-mor, do espólio. E de que vai ser composto o monte-mor? Vai ser composto, basicamente, pela meação do falecido. Então você vai identificar o que é a meação do falecido, aqui no nosso exemplo, são esses 50% aqui do patrimônio comum, mais os bens particulares do falecido. É isso aqui, meus amigos e minhas amigas. É isso aqui que vai ser partilhado entre os herdeiros. É isso aqui que vai ser objeto do direito sucessório, seja a sucessão legítima, seja a sucessão testamentária. Esse aqui é o monte-mor. Então percebe que quando uma pessoa morre, a primeira coisa que você vai fazer é resolver um problema de direito de família, definindo a meação da viúva. Definiu a meação da viúva, a viúva tirou aquilo que lhe pertencia, não importa se estava no nome ou não do falecido, e definindo também os bens particulares dela, aí você vai ter, no restante, o espólio ou o monte-mor e aquilo que vai ser partilhado entre os herdeiros. Professor Toscano, o que acontece na prática é que, às vezes, a viúva não quer nada no nome dela. Nem a meação. Ela diz, eu não quero que fique nada, porque eu acabei de perder meu marido. Isso acontece às vezes numa situação de uma viúva que já está com idade muito avançada, e ela fala, para que eu vou ficar com bens no meu nome? Vai só complicar a minha vida, porque daqui a pouco também eu irei me encontrar com o amor da minha vida
para se tornar um amor da eternidade, eu estou perto também de falecer e se o bem vem para mim, a gente só teve filhos comuns, não faz muito sentido. Eu queria logo, desde logo, deixar tudo no nome dos nossos filhos. Mas o problema ela é proprietária da minha ação, ela é titular da minha ação. E, portanto, para ela poder transmitir a minha ação para os filhos, ela precisaria fazer uma cessão de direitos, que seria uma cessão de direito à meação. Ela tem uma meação e a pergunta é, ela poderia ceder, transferir esse direito de meação para os filhos, ou para um filho predileto. Às vezes ela tem um filho predileto e ela já quer logo ceder essa meação para o filho predileto. Ou às vezes até para um terceiro. Ela diz, não quero que fique nada no meu nome, quero transferir logo para outra pessoa. Poderia fazer isso, considerando às vezes que ela já tem um apartamento como bem particular, um apartamento que ela recebeu por herança, considerando que ela tem o direito real de habitação, então ela já tem um lugar para morar, então ela não precisa de nada no nome, ela só precisa ter o necessário para comer e morar. Ela já tem o direito real de habitação, já tem uma pensão por morte, já tem uma aposentadoria, ela já tem aquilo que é necessário para ela viver o resto da vida, e ela não quer nada no nome, já quer passar logo para os filhos. Ela poderia ceder o direito que ela tem à meação? Essa é a pergunta. É interessante que sobre o assunto, professor Toscano, porque é um assunto recorrente em cartórios. Todo momento acontece esse tipo de problema. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo, até coloco aí, que é o artigo Contrato de Cessão de Meação, e eu trato se ele cabe ou não cabe, e ele está na coluna do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Contratual, professor Toscano. A gente teve a honra de ser um dos fundadores, junto com outros amigos, né? E tem essa coluna no Migalhas, que eu até recomendo que vocês acompanhem, toda segunda-feira, ou mensalmente, às vezes é semanal, às vezes tem período que é mensal, mas às segundas-feiras saem artigos novos. Eu escrevi esse artigo e lá você vai encontrar um detalhamento do assunto. Mas o que eu quero realçar para você é que é possível sim você ceder a meação. A meação é um direito como qualquer outro direito. É um direito de crédito. Quando a gente fala de crédito, as pessoas têm mania de pensar em dinheiro, mas não. É um direito, como qualquer outro direito, que pode ser objeto de alienação. A gente não fala de doação de direito, a gente não fala de compra e venda de direitos. Direitos a gente fala de cessão. A cessão é um negócio jurídico específico para a transferência de direitos. É possível ceder a meação, porém, a gente tem que tomar um cuidado. É que essa cessão de meação só é cabível depois que o casamento foi extinto. Depois que aconteceu o divórcio ou depois que aconteceu a morte de um dos cônjuges. Por que eu não posso ceder a meação antes disso? Por exemplo, eu e minha esposa somos casados no regime da comunhão universal de bens. Minha esposa poderia fazer uma cessão da metade do nosso patrimônio comum agora em vida. A gente não está divorciado, a gente está juntos, eu não morri, mas minha esposa diz, eu queria ceder a metade da minha meação. Ela poderia fazer isso? Bem, o melhor entendimento é que não, a gente até defende isso no artigo, por um motivo. É que não existe meação antes do fim do casamento. O que você tem é, veja bem, um condomínio de mãos juntas, também chamada de mancomunhão, que é o condomínio de origem germânica. Nesse condomínio, meus amigos e minhas amigas, cada um, é estranho isso, mas é a verdade, é a ficção jurídica que nós adotamos. Cada um é dono de 100% de todo o patrimônio ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, por isso que o nome é condomínio de mãos juntas. Então todo o patrimônio nosso, no meio da minha esposa, carro, apartamento, dinheiro, tudo. Tudo isso é como se fossem batatas que se misturam, formam um purê de batata, porque o patrimônio comum é uma universalidade de direito na forma do artigo 91, é, portanto, um purê de batata, você não leva em conta cada bem individualizado. Tudo é misturado lá, como se você batesse no liquidificador e virou uma vitamina, ou você misturasse todas as batatas e formasse um purê de batata.
Aquele purê de batata, que é o patrimônio comum, ele pertence 100% a mim e ao mesmo tempo pertence 100% à minha esposa. É chamado de condomínio de mãos juntas, porque supondo que esse mouse fosse esse patrimônio comum, a minha mão vai englobar, vai envolver, vai abraçar esse patrimônio porque eu sou dono, e sobreposto à minha mão vai estar também a mão da minha esposa. De maneira que nós dois somos donos de 100% ao mesmo tempo. E, portanto, enquanto há o casamento, não dá para minha esposa fazer nenhuma venda de metade do patrimônio, porque ela é dona de 100% ao mesmo tempo, assim como eu sou também. Se ela fizer uma sessão a non domino, porque ela não é dona sozinho. Eu sou dono ao mesmo tempo. É diferente do condomínio de origem romana, que foi adotado no direito das coisas. No condomínio de direito das coisas, se dois amigos compram um apartamento, cada um é dono de uma fração ideal do apartamento. E aí você pode vender a fração ideal. Mas no direito de família, o condomínio decorrente do regime de bens é um condomínio de mãos juntas. E tem outro detalhe, é que enquanto há casamento, você tem uma natureza personalíssima no condomínio de mãos juntas. E, portanto, a posição patrimonial da minha esposa, enquanto nós estamos casados, é uma posição personalíssima e por isso não pode ser cedida. Agora, no momento em que morre, no momento em que eu me despeço da vida, numa situação dessa e eu morro, minha esposa, agora, ela passa a ter um direito de natureza patrimonial e não mais personalíssima, que é a meação. E aí a meação, que é metade do patrimônio comum, ela pode ceder. Pode ceder, inclusive, para um amigo, para o vizinho, pode ceder para quem quiser ou para um filho. E aí a questão é saber se essa cessão tem que ser feita por meio de escritura pública ou como pode ser feita. O STJ já analisou isso. O STJ disse que não pode ser feita por termo nos autos, não pode ser um mero pedido, uma petição nos autos para poder ceder. É necessário um instrumento particular ou uma escritura pública. E disse o STJ, se entre os bens comuns houver algum imóvel, você tem que aplicar o artigo 108 do Código Civil e você tem que fazer por escritura pública a cessão. Eu penso que não é o entendimento mais adequado, penso que é um precedente só que tem do STJ, então o tema ainda está na pista para negócio, vamos dizer assim, ainda pode ser debatido, mas eu penso que você pode fazer por instrumento particular, mesmo se tiver imóvel, por um motivo, é que você não está cedendo o imóvel, você não está alienando o imóvel. Então não aplica o artigo 108. Você está cedendo um direito à meação, que nada mais é do que um direito à metade de uma universalidade de direito, na forma do artigo 91 do Código Civil. E, portanto, você não aplicaria o artigo 108 do Código Civil, mas o STJ, de qualquer forma, aceita isso. Então, é possível também que a viúva, na escritura pública de partilha de bens e de inventário e partilha, que ela estabeleça que a meação dela será transferida a um filho ou a outra pessoa. Claro que nesse caso você está tendo uma transmissão gratuita de bens, ela está, entre aspas, doando a meação. E aí você vai ter cobrança de TCD, exatamente porque você está transmitindo algo gratuitamente. E aí é por doação, então vai incidir o ITCD sobre isso. Se ela vender, eu entendo que não incidiria ITBI nessa hipótese, porque ela, na verdade, está vendendo o direito à meação dela. Ela não está vendendo um imóvel. E não há a ficção jurídica de que a meação é um bem imóvel, como você tem para o direito hereditário. O direito hereditário, artigo 80, inciso 2 do Código Civil, é um bem imóvel por ficção legal. O direito à sucessão aberta é um bem imóvel por ficção legal. Então, quando você cede um direito hereditário, artigo 1793 permite isso, você vai pagar ITBI, sim, porque você está transmitindo um bem imóvel. Porque por ficção jurídica, o direito hereditário é um bem imóvel. Só que não tem essa ficção jurídica para meação. E já que não tem, é um bem móvel, com M. A transmissão onerosa dela, portanto, não é fato gerador do ITBI. Então, com essas reflexões, penso que a gente pode passar, professor Toscano, para um debate, um bate-papo rápido, mas acho que deu para abordar o principal. O pessoal aí do chat também estou acompanhando, até chegaram a fazer algumas perguntas aí, e aí a gente pode também abordar. Mas, professor Toscano, contigo está a palavra, inclusive, meus amigos e minhas amigas. O professor Toscano, ele coordena, ele é uma pessoa extremamente
proativa. Eu acho que eu nunca vi ele parado. Ele sempre está querendo criar mais e sempre com uma marca registrada dele, que é de excelência. Ele mantém um canal no Instagram e também no YouTube do Direito Civil Brasileiro, que é um dos maiores fóruns virtuais de debates com várias palestras fantásticas. Recomendo bastante que vocês sigam lá no Instagram e também acompanhem no YouTube o perfil Direito Civil Brasileiro, tá? Mas, professor Toscano, a palavra é sua e indago se você tem alguma questão sobre isso e a gente pode bater uma bola sobre os assuntos, né? Carlos Elias, primeiro é o seguinte, a palestra que você acabou de dar, ela tem um nível didático, assim, raríssimo, né? Sinceramente, é impossível a pessoa não entender tudo que você quis dizer. É impressionante como você nasceu com o dom de ser professor, né? Aliás, você sabe que não é à toa que quando você fala do direito civil brasileiro, não é à toa que você é um dos parceiros assim, de primeira hora o tempo inteiro, né? O ano passado, pessoal, a gente fez um evento com o Carlos Elias no direito civil brasileiro, que ainda hoje é o evento que tem mais assistência de todos os momentos ali no canal. E o Carlos Elias, não sei se você sabe, só o evento sobre o regime jurídico emergencial da pandemia, né, o famoso RJET, né, que a gente já brincou várias vezes com esse título, né, RJET, né, alguma coisa dava muito bem para ser também o nome de uma boa companhia aérea. Exato. A minha própria, né, RJET, seria uma boa. Rodrigo Jet, exato. A gente já tem conversado sobre isso já várias vezes, né? Que aliás uma sacada bacaníssima, que eu sei que foi sua, uma sacada didática também, que foi colocar o nome do RGET, que é muito melhor do que o cara está dizendo, regime jurídico emergencial, transitório das relações jurídicas privadas. Quando você acabasse de dizer, já acabou o tempo, né? Então é muito melhor falar em RGET. Mas o evento do RGET, ele tem mais de 30 mil visualizações, uma coisa assim, realmente fora do comum, né? Muito bacana isso, e muito por conta de você, que tem essa capacidade também de criar, de indicar as pessoas de alto nível, né? Isso é muito bom, muito bacana mesmo. Mas para não perder o costume desses nossos bate-papos assim, que sempre chamam muita atenção, sabe uma coisa que eu vou lhe provocar aqui na sua explanação? É justamente nessa questão relacionada à cessão da meação como uma universalidade jurídica, né? Você tem aqui uma universalidade jurídica, né? Então não estou cedendo propriamente a metade de uma casa, a metade de um carro, a metade de uma máquina, né? A metade de uma cota de sociedade, né? Digamos assim, que é outro papo bacana. Exato. Que a gente poderia até depois pensar em outros, em vários 10 mil eventos, só para falar desses temas tudinhos aí, que já, todos esses temas já seriam muitos eventos pela frente. Mas, como você fala na seção de uma universalidade jurídica, né? Então eu cedo a meação como um todo, que inclusive tem natureza jurídica de bem móvel, como eu entendi, eu acho que foi exatamente isso que você afirmou, né? Agora, porque tem uma horazinha aqui que falou, mas você falou até que tem natureza jurídica bem móvel, consequentemente nem sequer precisaria do instrumento público, né, para fazer a exceção. Exato. Mas aqui vem a minha provocação principal. Quando o STJ disse lá na decisão que precisaria do instrumento público, ele disse não, precisa quando houver bem imóvel, né? Tem lá na decisão, se não me engano, da ministra Nancy, uma decisão bacana, aliás, todas as decisões da ministra Nancy têm uma característica absolutamente única, que é a didática também. É fantástico, A ministra Nancy tem uma forma ali de tratar da ementa dela, né? Que ela diz, o problema aqui que eu vou resolver é o seguinte, esse aqui, pronto. Então ela já vai... É incrível, sim. Ponto. É bem interessante mesmo como ela prepara os votos, né? Mas voltemos aqui ao nosso ponto. Então, você tem lá, na ameação você tem um bem imóvel, consequentemente, segundo diz o STJ, precisaria de uma escritura pública, né? Vamos imaginar que não precisa, que a sua linha de raciocínio é essa mesma, né? Que não precisaria, porque eu estou cedendo à universalidade jurídica. O meu grande problema aqui, que eu acho particularmente viria isso como um grande problema, é qual é
o instrumento que vai ter acesso ao registro de imóveis, notadamente em razão do sistema fechado que a gente tem no artigo 167, que trata dos documentos que podem ter acesso ao fólio real, ao famoso fólio real, né? Então, o grande ponto é esse. Se eu estou cedendo a universalidade jurídica, mas dentro desses bens tem lá 3 carros, 2 casas, um apartamento e dinheiro, uma conta. Isso tudo é minha meação, né? Cedi para alguém, pode ser alguém da minha família, o meu filho, pode ser, como você bem disse, pode ser o terceiro também, né? Aí agora eu vou instrumentalizar, eu vou levar no registro de imóveis, agora eu quero que esse apartamento aqui, apartamento situado na praia de Tambaú, deixa eu fazer uma propaganda também aqui de João Pessoa, a nossa belíssima capital paraibana. Aqui tem uma praia chamada Tambaú, que certamente muitos de vocês já conhecem, mas quem não tem João Pessoa, ele fica um convite para estar aqui, né? E nós temos aqui um apartamento em Tambaú, com vista para o mar. O mar de Tambaú é lindíssimo, sabe? É um lugar assim muito fora do comum mesmo. Então você tem ali aquela praia bacana, um apartamentaço. Só que apareceu uma pessoa agora para comprar um apartamento, eu preciso regularizar, porque eu adquiri a meação de alguém, né? E agora o que é que eu levo ao registro de imóveis? A minha pergunta em si é essa aí. O que é que eu levo ao registro de imóveis? Fantástico. Professor Toscano, muito boa a pergunta, porque é uma questão prática e realmente necessária para a reflexão. Em princípio, quando a pessoa casa e ela tem um imóvel, é obrigatório que a gente pegue a certidão de casamento, leve no cartório de imóveis e averbe, para dizer que o proprietário tabular que era solteiro agora é casado. E a pergunta é, por que é obrigatório a gente averbar o estado civil da pessoa que era proprietária de um imóvel e averbar que ela casou? Não é meramente por questão cadastral, não é meramente por questão de atualização da identificação da pessoa. É porque, na verdade, aquela informação de que ele casou tem potencialmente repercussão jurídico real. Porque no momento em que a pessoa casou, aquele apartamento pode ter se comunicado, pode ter se tornado propriedade também da esposa, no regime de condomínio de mãos juntas. Se ele casou, por exemplo, no regime da comunhão universal de bens. Então, a notícia de que eu sou casado na matrícula do imóvel é para efetivamente dizer a quem olhar aquela matrícula. Olha, o proprietário tabular aqui está registrado só no nome do Carlos Elias, o bem. Mas olha, esse apartamento pode ser propriedade também da esposa, depende do regime de bens. Eu, registrador, não estou dizendo se é bem comum ou não, eu só estou dizendo que eles são casados e no futuro aí eles vão ver se é bem comum ou não. Mas quem for comprar, saiba disso. No momento em que a viúva cede a meação dela para um terceiro, há uma mutação jurídico-real potencial, não necessariamente. Porque aquele apartamento que estava no nome do falecido e na matrícula estava lá constando que ele era casado, aquela notícia do casamento passava para terceiros, para quem lesse a matrícula, a noção de que aquele apartamento talvez fosse bem comum. No momento em que a viúva cede o direito de meação dela, aquela cessão, entendo, poderia ser averbada na matrícula do imóvel. Os atos de averbação não são taxativos, como são os de registro. Realmente tem uma tipologia fechada no artigo 67 para os atos de registro. Mas para os atos de averbação, por força do artigo 246 da Lei de Registros Públicos, você pode averbar qualquer ato que altere algum registro anterior. E de uma certa forma, a cessão da meação é um fato que pode alterar uma informação do registro anterior, que é a informação de que ele era casado e que poderia haver uma comunicação dos bens. Agora, quando a viúva cede a meação, o cessionário, aquele que recebeu a meação, ele ainda não é dono daqueles bens individualmente, ele é dono de metade da universalidade. Ele terá de fazer uma partilha de bens. Então ele poderia se habilitar no processo, ele poderia eventualmente propor uma ação de partilha contra o marido dela, se ela cedeu a meação depois do divórcio, ou poderia se habilitar no processo de inventário
e partilha para poder reivindicar a meação da viúva. E aí, havendo a especificação da meação, e ele se tornaria, por exemplo, dono desse apartamento maravilhoso aí em Jampa, em João Pessoa, aí ele pegaria o formal de partilha e registraria na matrícula do imóvel, dizendo que ele é o proprietário por especificação da meação. Mas seria essa a ideia. E aí, nessa hora, você sabe que vai chegar uma figuraça perto da gente que vai dizer assim, cadê o pagamento da guia do ITBI ou do ITCMD? Bom, qual seria, inclusive, o tributo pago aqui? Né? Isso também é uma outra questão interessante, né? Exato. Porque, de toda forma, principalmente o registrador de imóveis, que a gente sabe que com muita responsabilidade, os registradores de imóveis no Brasil são pessoas assim, extremamente cuidadosos, né? Até porque também são responsáveis solidários do ponto de vista tributário, né? Então não querem deixar passar, por exemplo, cadê a guia? Não, mas não tem guia porque eu comprei isso aqui, eu adquiri a possessão da meação. Então não tem guia, não tem que pagar um imposto, porque não tem previsão de pagamento de imposto daquilo que é uma universalidade jurídica chamada meação, né? E nessa hora me parece que vai haver um problemaço, né? Porque o fisco, ou municipal, conforme for, ou no caso aqui, no caso nosso, né? Eu sei que no caso do Distrito Federal, tudo é Distrito Federal, né? No caso, né? É tudo recolhido em favor do Distrito Federal. Exato. Mas, é claro que vai se perguntar da guia do ITBI ou do ITCMD, conforme for a hipótese, né? Inclusive no caso, né? Isso é um problemaço do ponto de vista prático também. Problemaço. Assim, também penso que não incidiria imposto por ser especificação da meação, em favor agora do cessionário. Agora, o que poderia ter de cobrança de imposto é da cessão da meação. Se foi gratuita, se a viúva cedeu a meação para o terceiro de forma gratuita, aí é uma doação e, portanto, teria o ITCD por doação. Esse imposto seria necessário, sim. Mas é uma questão extremamente importante. Seria pago sobre o quê? Aqui também é outra questão interessante, né? Porque essa meação ela pode ter sido, por exemplo, objeto de um acordo, né? Não sei se isso aí também seria a hipótese, né? Mas ela pode ter sido um objeto de um acordo no inventário e ter dito assim, olha, mamãe, a sua meação vai ser composta pelos seguintes bens aqui, né? Lógico que aí também haveria transmissão internamente, né? Esse é um assunto complicadíssimo. Eu acho que, nesse caso, a gente precisaria de um tributarista por perto. No caso, seria o mundo ideal. Mas na prática, professor Toscano, a cessão da meação ocorre na própria escritura pública de inventário e partilha. Então, na prática, na hora lá que eles vão fazer o arranjo, ela quer ceder. Então, acaba que não tem esse hiato, vamos dizer assim, entre eu ceder a meação e anos depois o cessionário tentar fazer a partilha. Mas, realmente, havendo essa separação no tempo, esse ato temporal, a briga vai ser grande, porque se trata de algo não tão comum. E aí, já que tudo que não é comum, o novo sempre assusta, né? O novo sempre gera perplexidade. Mas realmente, professor Toscano, é um assunto extremamente complexo. E, professor Toscano, inclusive e aí a gente já perto de terminar, porque temos o João Aguirre e o Truzzi, que tem muita coisa para falar. Pode atrapalhar o professor João Aguirre e o professor Marcelo Truzzi, até porque eu estou tão ansioso para escutá-los também aqui, que eu tô querendo que eles cheguem logo, sabe, na verdade. Já tô aqui naquela expectativa assim, ó, fazendo assim com a mão para escutá-los já em seguida, sabia? Mas desculpa, Carlos Elias, eu acabei de entender. Não, mas é isso. Eu tô com aquela sensação do aluno que está assistindo uma aula, mas sabe que o Flamengo está jogando a final e ele está mais atento ao Flamengo. Eu tô pela genialidade e o talento estrelar de um Flamengo. Como é o talento estrelar do João Aguirre e do Truzzi. Então eu tô preocupado que eles vão falar, eu quero ouvi-los. Mas eu só queria terminar dizendo que, professor Toscano, sabe naquela situação que você mencionou, de quando você vai fazer a partilha do bem financiado, o bem ainda está financiado e o casal se divorcia. E aí, na escritura pública, eles decidem estabelecer, olha, o apartamento vai ficar só com a viúva, não, desculpa, a viúva não, só com a divorciada, com a mulher, pelo acordo que eles fizeram, e ela vai assumir as prestações futuras também sozinha. Aqui em Brasília, os cartórios de imóveis,
aceita, olha que interessante, registrar na matrícula do imóvel essa partilha, estabelecendo que a propriedade ficará só com a mulher, quando quitada a dívida. Não, só que eles fazem a ressalva. Resguardado, porém, o direito do banco a cobrar a dívida na forma do contrato. E, portanto, como é comum no contrato os dois, marido e mulher, se vincularem pela dívida, então os dois continuam obrigados perante o banco. Mas entre eles, só a mulher ficou obrigada. Então, se eventualmente a mulher der o calote no banco, o banco vai negativar o nome dos dois. Mas se a mulher quitar a dívida, lá no final, quando vier o termo de quitação, o cartório vai averbar o termo de quitação, cancelando a alienação fiduciária em garantia e estabelecendo que a propriedade é exclusivamente da mulher. Aqui em Brasília, os cartórios têm essa interpretação que eu acho bem agradável, né? Mas... Absolutamente possível, não vejo problema nenhum. Não tocou não tocou no banco. No momento nenhum, no interesse do banco. Né? O banco está lá na dele, é proprietário fiduciário, pode cobrar dos dois, não houve alteração subjetiva nenhuma, né? Para ele, para o banco, né? Não vejo problema, acho que é uma boa solução, sem dúvida nenhuma, uma boa solução, isso é possível também se fazer. Exato. E, professor Toscano, considerando que nós temos aí dois Gabigols, que são Marcelo Truzzi e João Aguirre, numa final, e, portanto, a expectativa nossa é de ouvi-los, acho que a gente pode encerrar, a gente passou um pouquinho do horário, mas com uma felicidade incrível, por ter estado com um grande amigo, por ter estado com um público tão maravilhoso aqui, que é o pessoal que eu também acompanhei aqui no chat. Peço até desculpas que não vai dar para responder as perguntas, porque temos dois Gabigols para falar em breve, né? Então, a gente atropelou um pouco, mas de qualquer forma, nós estamos disponíveis. Tem meu canal também, meu perfil, @Prof. Carlos Elias no Instagram, vocês podem tirar dúvidas lá. E conheçam, na plataforma da ATAMI, essa pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil. Ela tem uma abordagem prática incrível e realmente, você que advoga, então, uma pós-graduação dessa é praticamente um passaporte que você tem para um sucesso na advocacia civil. Então, recomendo bastante que vocês conheçam lá essa pós também. Professor Toscano, mando meus abraços para ti, agradeço demais e espero que a gente renove muitos outros encontros e que voltem os encontros presenciais, porque a saudade é incrível. Esse tempo da pandemia nos subtraiu essa alegria de estar junto com os amigos, né? Mas a gente se encontra em outros eventos, né? Depois da pandemia. Inclusive, eu quero mais uma vez deixar aqui consignado o meu agradecimento a todo o grupo do ATAMI, também deixar consignado um agradecimento especial à Anneli, que sempre nos trata muito bem quando a gente chega em Brasília, né? Aliás, você sabe que chegar em Brasília nos braços de Anneli é exatamente chegar assim no Olimpo, né? Porque você tem tapete vermelho, tem tudo à sua disposição, desde o aeroporto até o ponto de aula, enfim. É maravilhoso estar sempre com a Anneli, com todo o grupo do ATAMI, né? E também eu quero deixar aqui muito consignado com você, para você, do meu prazer de estarmos juntos hoje à noite aqui, sempre muito bom de ouvir, sempre muito bom escutar suas ideias, eu acho isso muito bacana. Também dizer para os nossos amigos João Aguirre e Marcelo Truzzi, que daqui a pouco vão estar aqui com todos vocês, que eu tenho certeza que eles também vão fazer uma apresentação muito rica, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, né? E também, como você já disse, Carlos Elias, para quem puder acompanhar lá o Instagram da gente, o @Direito Civil Brasileiro, claro, que está disponível, assim como também está disponível o @Direito Privado Estrangeiro, que você esqueceu de fazer menção, Sim. que é o seu Instagram, que trata sobre direito privado comparado, né, que aliás é maravilhoso. Eu sou fã de carteirinha do Direito Privado Estrangeiro. E claro que também quem puder acompanhar a gente lá no Telegram, também estamos lá pelo Telegram, estamos pelo YouTube também, como já disse Carlos Elias, e nós estamos ali organizando as primeiras participações no Clubhouse do Direito Civil Brasileiro. O Clubhouse me concedeu a semana passada um clube especial chamado Direito Civil Brasileiro, eu fiquei muito feliz, já estamos por lá também, Carlos Elias já é membro do clube. E claro que todo mundo que tiver Clubhouse aí também já está convidado para fazer parte lá com a gente.
Pessoal, olha, muito obrigado pela atenção de todos, viu? Um grande abraço, boa noite. Eu vou ficar aqui na expectativa de escutar o professor João Aguirre e o professor Marcelo Truzzo. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Agradecemos as apresentações do Dr. Carlos Elias, a quem eu peço desculpas